Olá, bom dia, sexto ano. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos utilizar a nossa gramática e também o livro Gêneros, Leitura e Análise. Pegue aí seus materiais e vamos iniciar falando sobre língua, né? A língua, ela sofre mudanças e a gente precisa estar atento a observar essas mudanças, até a nossa forma de falar, né? No decorrer aí da nossa vivência vai mudando. Isso é muito, muito legal. Olha, gente, a observar aí, né, por nós, a mudança que a nossa forma de falar vai sofrendo, né, de acordo com nossas experiências, com nossas vivências. Então, aí, olha, uma realidade, a língua sofre mudanças, né? Vamos ver também o preconceito linguístico. Essas atividades estão lá na sua gramática. A gente vai falar das páginas 31 a 38. São apenas textos explicativos aí na sua gramática e algumas atividades. Vamos também trabalhar o livro Gêneros, tá? Páginas 16 a 17. Antes, faça com atenção a correção que ficou da aula anterior aí na gramática, páginas 39 e 40. Olha, gente, e já indo lá, né, para esse assunto de hoje, que é muito atual. É atual sempre, né? Se nós observarmos com cuidado no nosso dia a dia, ninguém fala exatamente como escreve. E aí eu coloquei algumas imagens, né? Nós podemos imaginar aqui variadas formas, né, de falar. Todas essas formas aí, ó, faladas em nossa língua, nossa vivência. Somos falantes, né, de uma mesma língua no mesmo país, mas a língua ela vai sofrendo mudanças no decorrer do tempo, né? E embora a língua oficial do nosso país tenha apenas um nome, né? Nós falamos o português, a língua portuguesa, né? Essa língua é, na verdade, um grande conjunto das línguas que cada um dos brasileiros fala. E aí, se pensarmos na imensidão do nosso país, a gente pode perceber, né, que temos formas variadas de se falar, né, dentro de regiões diferentes aqui em nosso país, dentro de grupos diferentes, né, diferentes por idade, por regiões, por classe social. Então, todos falantes de língua, né, portuguesa, mas com características específicas. Se nós formos reparar, né, bem mais próximo a nós, né, vamos perceber o seguinte: as pessoas, os nossos colegas, até mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, as pessoas são diferentes, né, com histórias diferentes, formas de pensar diferentes. E assim também é a nossa língua, né? Cada um tem sua maneira própria de colocar em evidência a sua fala. E, gente, é importante saber o seguinte: boa parte da maneira como uma pessoa fala é herdada das pessoas que a ensinaram a falar em sua infância. E isso se dá através da convivência. Então, a gente passa a perceber o seguinte: a nossa fala, ela é fruto, né, do meio em que a gente vive também. É uma influência muito forte, né, porque através da nossa convivência, os nossos primeiros anos de vida vão refletir na nossa maneira de falar, da gente se expressar verbalmente. E aí, gente, devido a isso, né, não devemos ficar naquele mito, né, de que é difícil falar a língua portuguesa, é difícil falar português corretamente. Não, né, se nascemos, né, em nossa pátria, nós vamos sim aprender a falar de acordo, né, com todas as características da língua, mas ali vai haver sempre a influência, né, do nosso meio. A nossa realidade vai contribuir muito para que a nossa fala, né, seja de uma forma ou de outra. E aí vemos também o seguinte, né, se aprendemos a falar desde pequenos, temos aqui, olha, né, um grupo
aqui no Brasil, né? E esse grupo, se desde pequeno, né, vamos supor que esse menino ele sai aí do Brasil e vá morar em qualquer outro país, né? Ele sendo pequeno, ele vai aprender a falar aquela língua, né, de acordo com o local onde ele estiver, porque assim ele vai ser ensinado, assim ele vai ter aquela experiência. Então ele vai aprender outra língua se for pequeno e, né, e foi ensinado a falar. Então cada povo aprende a falar a sua língua de acordo com as pessoas que estarão ali, que né, o ensinarão a falar. Então, a pessoa vai aprender a falar de acordo com a convivência desde a infância. E então, a essa forma de falar se vai acrescentando, né, outros conhecimentos. E aí, essa forma de falar vai tomando, né, formas de acordo com a realidade de cada ser, de cada cidadão. E aí nós temos, dentro, né, de nossa língua, chamada língua portuguesa, alguns aspectos muito importantes que precisamos conhecer, né? Por exemplo, aqui nós temos o chamado neologismo, que é o nome dado a uma nova palavra criada ou a uma palavra já existente, a qual é atribuído um novo significado. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Olha, quando dizemos clicar, linkar, mensalão, panelaço, a gente pode observar o seguinte, né? Algumas palavras não existiam, mas de acordo com a realidade, com a evolução da sociedade, algumas coisas foram surgindo e aí se precisou, né, nomear essas formas aqui. Clicar, hoje em dia, né, é uma palavra muito conhecida, é uma palavra muito atual. Linkar também, palavras que foram surgindo, foram sendo criadas de acordo com necessidades, né, da sociedade. Aqui a palavra mensalão, olha, foi uma palavra criada, né, por causa de situações políticas que surgiram. Então, para nomear aqueles fatos, também as palavras podem ir surgindo. E aí vão se, né, atribuindo a elas significados. Aqui, olha, panelaço, a gente conhece, né, panelaço, uma forma bem expressiva da sociedade. Mas essa palavra tinha um outro significado, era uma panela grande. Mas agora, quando se diz panelaço, a gente entende outra coisa. E aí, geralmente, um grupo de pessoas se reúnem batendo panelas, né, para demonstrar, de repente, seu ponto de vista, né, para poder chamar a atenção de alguma forma. Então, aqui, olha, o chamado panelaço, né, é uma palavra que, na verdade, ganhou um novo significado. E aí, bem atual, uma forma da gente observar, né, como a nossa língua é viva, e toda língua é viva. Então, o chamado neologismo. Temos o arcaísmo. Arcaísmos são palavras antigas, vocábulos usados em outras épocas, né, em épocas passadas, cujo uso passou a ser desnecessário na atualidade. E aí acaba perdendo a razão de existir, né? Palavras que vão ficando fora de uso. Ou também algumas, né, que vão ficando fora de uso e aquele significado foi sendo substituído por outros nomes, outras palavras sinônimas, né, por serem mais adequadas, por serem mais atuais. Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, assento. Assento, né, por muito tempo atrás era sinônimo de habitação. Então se dizia, né, que era o assento onde se iria assentar aquele prédio, né, fazer aquela construção. E essa ideia caiu em desuso. Essa palavra, né, não é mais praticamente utilizada com esse objetivo. Soldo, com indicação, né, de uma obrigação
arredondamento de terra. Também aí caiu em desuso vosmecê, que hoje, né, nós entendemos aqui, olha, como a palavra você é sinônimo da palavra você. E aí se deixou de usar essa palavra, vosmecê. São palavras chamadas arcaísmo, sofreram esses processos, né, de caírem em desuso. Passaram a não ser mais utilizadas na atualidade, embora algumas ainda, né, estejam lá apresentadas no nosso dicionário. Temos o sotaque. O sotaque está relacionado à nossa fala, ou seja, a maneira como falamos e pronunciamos as palavras. E aqui nós temos algumas tentativas de grafar na escrita essa forma de se falar, a maneira como falamos, né? Boneco, na sua forma natural da escrita, conforme a gramática, e também menino. Alguns tendem a grafar aqui, olha, como se esse O tivesse uma forma mais fechada. Aqui, como se esse O fosse pronunciado com a vogal U, como se fosse a vogal U. E também esse O de co, né, da forma da sílaba final, boneco. Então, são formas diferentes, né, de se falar. E aí isso a gente chama sotaque. Menino também, né? Tem alguns que evidenciam, como se tivesse aqui, olha, um acento circunflexo nesse E. Ou trocasse esse E de menino por I e também o O por U. E essas formas são, na verdade, marcas, né, da fala, o chamado sotaque. A gíria é a palavra ou expressão de caráter informal usada em diálogos no cotidiano, cujo uso não aplica-se à norma culta da língua portuguesa. Sendo assim, a língua sofre mudanças para caracterizar a forma de expressão de determinados grupos. Aqui eu coloquei alguns nomes, né? Falciane. Olha, quem não conhece essa gíria, né, nos dias atuais? Ranço, trollar. Aí podemos observar que essas palavras, elas não obedecem, né, aos padrões da gramática, a regra culta. Elas realmente são diariamente pronunciadas, né, mas tratam-se de gírias, formas, né, de se falar de alguns grupos. Temos o chamado jargão. Gente, no jargão nós temos uma linguagem que é restrita a determinado grupo social ou profissional. Por exemplo, os médicos, né, eles usam termos que para nós muitas vezes são estranhos, né? E aí aqui eu coloquei alguns exemplos: prognósticos, linfomas, homeopatia. Os advogados, eles também costumam ter, entre eles, algumas palavras que são muito conhecidas, né? Mas a gente chama de jargão algumas palavras que são de uso profissional. E aí eles costumam falar muito habeas corpus, petição, fulcro. E para nós, às vezes, essas palavras são até mesmo desconhecidas, né? Até mesmo os religiosos, se observarmos, né, com atenção, eles têm, né, palavras de uso também de acordo com o grupo. E aí costumam dizer alguns termos como tá repreendido, imaculado, límpido, né? São formas de identificação. E às vezes o que acontece, na verdade, é que essas formas contribuem para um rápido entendimento entre as pessoas, né, que pertencem a um mesmo grupo. Então, chamado jargão. E aí nós vamos lá para esse ponto muito importante, o preconceito linguístico. O que é, na verdade, o preconceito, né? O preconceito, olha, preconceito, opinião antecipada. Isto é, uma conclusão a qual se chega sem reflexão.
antes, né, da pessoa julgar a forma do outro falar, ela deve se questionar, né, em relação ao que ela pensa a respeito do fato. Então aqui, primeira coisa, né, pensar as pessoas que falam, né, diferente daquela regra que está ali na gramática, na nossa gramática, colocada na gramática como, né, uma forma correta de se escrever. E aí eu ouço a pessoa dizer flor, brusa, Flamengo. Qual será a minha opinião sobre ela? Né? E eu será que pensei, por que essa pessoa fala dessa forma? Né? A que grupo ela pertence? Né? Qual é a classe social dessa pessoa? Essa pessoa tem oportunidade de estudar? Ela frequenta, né, escola? Ela tem o conhecimento sobre aí essas regras gramaticais? Essas pessoas são valorizadas socialmente, né? Por que será que essa pessoa fala ou essas pessoas falam dessa forma? Então, antes da minha opinião, eu preciso me questionar sobre vários aspectos a respeito da forma do outro falar. E aí, depois de ter todas essas respostas, aí sim eu devo formar a minha opinião a respeito da forma do outro falar. E como nós já vimos, né, de acordo com tantas coisas, a nossa forma de falar é influenciada. E então vamos cair naquele ponto, né, do nível de formalidade da língua. A pessoa fala de que forma? Né, uma linguagem formal, ou seja, aquela que está de acordo com a norma culta da língua, aquela que segue os padrões que estão na gramática, ou a pessoa fala de uma maneira formal, mais livre, né, se deixando mais ser influenciada de acordo com vários aspectos. Então, esse é o nosso pensamento, é nesse ponto que nós devemos focar. E como já vimos, né, a maneira como nos expressamos, né, de forma formal ou informalmente, depende, portanto, da situação. Né? Devemos procurar falar ou escrever sempre tendo em vista esse aspecto. E aí a gente precisa tentar derrubar esse mito, né? Essa ideia de que existe uma língua mais bonita que a outra, né? Existe uma língua mais fácil que a outra, mais rica e a outra é mais pobre. Então a gente tem que derrubar todos esses mitos e valorizar todas as formas de língua e saber, né, utilizar de acordo com as necessidades que vão surgindo aí, né, em cada momento da nossa vida. Bom, gente, agora vamos lá para o livro Gêneros, a correção lá na página 13. Faça toda a correção com bastante atenção. E aí nós vamos falar hoje sobre parábola, a parábola e seu caráter alegórico. O que é a parábola? A parábola é um gênero textual narrativo curto, que se caracteriza por possuir emprego de linguagem figurada para transmitir, direta ou indiretamente, preceito moral ou religioso. Então, a parábola ela vai trazer sempre, né, de forma direta ou indireta, uma maneira de se colocar, né? Aquele que está trazendo a parábola vai querer trazer sempre uma ideia que seja aí como se fosse um ensinamento moral, um ensinamento religioso. E será contada como uma historinha, algo que não seja real. E daí essa linguagem, né, figurada, ela vem sendo contada como uma história mesmo, com esse intuito, né, de trazer um ensinamento qualquer. E aí ela se diferencia, lembrando, né? A parábola ela é contada por alguém, por um ser humano. Na fábula, os personagens são animais. Então, fábulas, personagens são animais. Nas parábolas, né, são pessoas mesmo que irão narrando e serão as pessoas mesmo que serão os narradores.
E já temos também aqui no apólogo, que são seres inanimados, né? São objetos que ganham vida. Você terá aí uma parábola, né, com um ensinamento. Você vai perceber que nessa parábola a gente precisa aprender que a realidade precisa ser experimentada no dia a dia. Então leia a parábola que está aí no seu livro e faça todas as atividades com bastante atenção.